Olá! Nessa aula vamos falar sobre técnicas de Harvard de negociação. E hoje eu quero compartilhar com você alguns dos segredos que eu uso nas minhas negociações, aplicando essas técnicas para vender mais. E reza a lenda, pelo menos é a minha expectativa, que depois dessa aula você feche os contratos que estão em negociação com você. A primeira coisa que eu quero compartilhar é que negociar, na verdade, é gerenciar interesses. Alguns interesses são comuns às duas partes, né? Por exemplo, o sucesso do projeto normalmente está alinhado. Todo mundo quer que o projeto tenha sucesso. Outros podem não estar tão alinhados assim, como, por exemplo, o preço que o cliente quer pagar pelo teu projeto. Por isso, para de fato chegar numa negociação ganha-ganha, é importante olhar para a negociação como se fosse uma foto, ter uma visão de fora, né? Se posicionar como um mediador a fim de chegar num acordo saudável tanto para o cliente quanto para a sua empresa. Então, vamos passar por algumas dicas para que você negocie ainda melhor. Dica número 1. Concentre-se nos interesses e não em posições. Posições são o que o cliente pede na negociação, né? Quanto o cliente quer pagar, a condição comercial que ele deseja, o que ele não quer abrir mão, né? Alguma coisa no escopo que ele não quer abrir mão. Já os interesses, né? O interesse é o que de fato será suprido por essa posição. Por exemplo, o interesse muito comum, no caso dos clientes da Exchange, é acelerar os resultados do time. Mas como saber o real interesse do seu cliente para que não seja necessário você se concentrar nas posições? Primeira dica é: pergunte por quê. Segunda é: coloque-se no lugar do cliente. E a terceira é: pense na escolha do outro. Quanto mais perguntas você faz ao longo da jornada, mais elementos você terá no momento da negociação. A dica número 2 é: explore o poder do BATNA. BATNA é um acrônimo em inglês para Best Alternative to a Negotiation Agreement, ou qual é o plano B, qual é a melhor alternativa caso essa negociação não aconteça. Um BATNA forte é um dos maiores sinais de uma boa negociação. Se você tem um BATNA fraco, é muito provável que você fará mais concessões, principalmente por conta do fator emocional. É provável que você vá ceder mais do que poderia quando o seu BATNA é fraco. Então, na hora de negociar, é muito importante você pensar: se eu não fechar esse negócio aqui hoje, qual é a melhor alternativa que eu tenho? Isso vai te ajudar a definir o seu valor de reserva, que é até onde você pode ou até onde você está disposto a ir em relação ao preço. Isso vai te ajudar a ser forte e firme no momento que a outra parte, né, que a outra pessoa estiver barganhando com você e tentando te espremer em relação ao preço. Por outro lado, é importante pensar no BATNA da outra parte. Se ele não fechar com você, qual é a melhor alternativa que ele tem? Ficar na mesma situação? Comprar com outra empresa? É importante você olhar para isso. Quanto maior o BATNA, mais imposições eu posso fazer. Quanto menor o BATNA, mais concessões eu tenho que abrir. Cameli, como é que eu faço para elevar o meu BATNA, né? Gente, fazendo perguntas. Então, por exemplo, fulano, depois do que eu te apresentei, o que você mais gostou? Quando você faz essa pergunta, é uma pergunta aberta. Você deixa o cliente discorrer, você deixa o cliente falar sobre o que ele mais gostou na tua solução. E com isso, ele acaba exaltando a tua solução, ele acaba falando muito bem da tua solução e aumentando o teu poder de negociação. Se você conseguir fazer perguntas inteligentes, estruturantes nesse processo, você pode, ao longo de toda a jornada, aumentar o seu BATNA, ao longo de toda a jornada, elevar o seu poder de negociação. Isso não é uma metodologia que você vai aplicar no fim do processo, você pode aplicar em toda a jornada. Outra pergunta que você pode fazer é: quais os impactos positivos que você consegue enxergar com a nossa solução? Ou, você consegue enxergar o impacto do nosso projeto na sua operação? Outra pergunta que você pode fazer é: você está buscando outras alternativas para resolver essa situação? Já tive casos de clientes que responderam: não, eu quero fechar com vocês e não quero ver outras alternativas, porque eu sei
que vocês são os melhores. Talvez ele não saiba, mas ele acabou de elevar o meu BATNA. Em resumo, faça perguntas estratégicas para elevar o seu BATNA ao longo da jornada. Isso vai fazer toda a diferença na sua negociação. Pode acreditar. Dica número 3. Questione os critérios. Uma das maneiras mais fortes de você virar a negociação a seu favor é você questionar o critério imposto pela outra parte. Nós somos fortemente vinculados à legitimidade e isso tem muita força nas nossas decisões. Então, se um cliente, por exemplo, diz para você que ele quer 20% de desconto, a melhor resposta seria: tá bom, me ajuda a entender melhor qual foi o critério que você usou para chegar nesses 20%. Aí, você vai ter uma coisa muito poderosa, porque o cliente pode dizer que chegou nesse valor por uma limitação financeira da empresa dele. E tudo bem. Nesse caso, a melhor alternativa é readequar o escopo para chegar no orçamento que o cliente tem. Ele também pode dizer: é porque é a primeira vez que eu estou trabalhando com você, então eu quero, um desconto. É quase que para você se validar na empresa dele. Tudo bem, mas como você vincula isso aos 20%? Quando você consegue romper com a legitimidade, você consegue ter mais força na hora de colocar os seus critérios na negociação. Isso também vale para o vendedor. Quanto mais legítimo for o seu critério para apresentar uma proposta, mais força você tem para negociar. Um exemplo simples é analisar quanto que os seus concorrentes cobram pela solução, por uma solução similar à sua. Então, se você entende que a tua solução ela aporta muito mais valor para o teu cliente que o concorrente e o seu preço é 30% acima do valor cobrado pelo concorrente, é muito fácil explicar que existe legitimidade no seu preço. Agora, se a tua solução ela é inferior ao concorrente e você cobra 60% mais do que o concorrente cobra, não existe legitimidade na tua precificação. E por isso vai ser muito difícil explicar para o cliente quais foram os critérios que você usou para precificar essa proposta. Explore o poder da legitimidade e você vai negociar muito melhor. Negociar nem sempre é uma tarefa fácil. Gerenciar interesses pode ser uma coisa extremamente complexa. Explorar os critérios que têm mais legitimidade, explorando os interesses seus e da outra parte, tudo isso em conjunto e ainda ter um BATNA forte, entender como você consegue explorar o BATNA da outra parte, pode ser muito complexo. E isso pode ficar cada vez mais complicado durante a jornada de negociação. Mas eu não tenho dúvidas que se você conseguir aplicar tudo isso, você vai gerar muito mais valor nesse processo de negociação para o teu cliente. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula e nos vemos em breve.